Olá, o projeto Eleitor Consciente segue com a série de entrevistas aos pré-candidatos a prefeito da cidade do Paulista. Nosso pré-candidato de hoje é o senhor Fábio Barros e Silva, 48 anos, nasceu em Recife, foi vereador de Paulista e presidente da Câmara dos Vereadores. Atualmente disputa a prefeitura da cidade. Senhor Fábio, nós agradecemos por participar dessa entrevista. Eu que agradeço, Geisiane, agradeço a todos que acompanham, o Instagram do Eleitor Consciente. É um espaço importante para que a gente possa falar um pouco sobre política, sobre ideias e como pensam aqueles que querem governar a cidade. Muito importante. Iniciaremos agora uma série de perguntas ao pré-candidato. Fábio, quando a sua campanha de fato começar, quais serão as áreas que receberão mais atenção no seu plano de governo? Eu acho que é muito importante quando se fala em ação, em que vai se fazer, como se deve governar, tudo deve ser decidido com aquilo que a opinião da população aponta como sendo as maiores necessidades da cidade de Paulista. E conversando com os eleitores nesses últimos meses, e basicamente em toda a minha trajetória política aqui na cidade, mas especialmente nos últimos 2 anos, eu consegui perceber com um grupo de pessoas que desejaram e definiram de forma coletiva que nós deveríamos ser candidatos a prefeito na cidade, quais as principais necessidades daqueles que moram em Paulista, em diversos bairros. Pessoas que apontam muita dificuldade na saúde e que enxergam dificuldades no atendimento, na falta de medicamentos, na falta realmente de um sistema de saúde que atenda a todas as necessidades da população. Mas há também aqueles que reclamam da educação, que têm dificuldade com uma educação que não é realmente inclusiva, que atende a todos na cidade, que enxergam, exemplo, as pessoas com deficiência como sendo uma prioridade também da educação, mas que apontam muita dificuldade, inclusive professores e servidores da educação. Então nós ouvimos quem reclama, e é por isso que nós vamos trabalhar muito forte na questão da segurança pública, da saúde, da geração de emprego, e isso leva a um conjunto de ações que juntos ou juntas darão muito direcionamento às principais necessidades que a população enxerga. Então eu sou aqui o instrumento da vontade de muita gente que enxerga a Paulista com essas 3 principais, vamos dizer assim, necessidades, apontando para todas as outras, mas será a nossa forte ação política para mudar essa realidade. Significa segurança, educação, saúde e emprego. O senhor falou sobre a educação, e nós sabemos que a educação ela é primordial para a evolução da sociedade. Como será a atenção que o senhor prestará para essa área? Eu estou no partido de Leonel Brizola, que é o PDT. Sou representante na cidade da construção de um ideário que não começa de hoje. Darcy Ribeiro, um grande nome da educação no Brasil, e que tem uma influência muito forte, inclusive, na minha formação como professor. A nossa posição com relação à educação é como central política para todas as outras políticas. E isso leva a gente a uma necessidade de investimento forte na educação, que vai da educação infantil ao ensino fundamental, mas sem deixar de lado as possibilidades que interligam toda a educação do município ao ensino médio, ao ensino técnico. É preciso criar um programa em que a criança que entra na escola municipal, ainda na educação infantil, tem uma perspectiva com sua família de que há um desenvolvimento de atividade educacional na cidade que leva essa criança ao fundamental, a um adolescente no ensino médio e a um jovem adulto que busca o ensino técnico e o ensino superior. Eu sou professor de ensino técnico, passei 6 anos da minha vida formando jovens no SENAC, inclusive aqui na cidade de Paulista. Então faz parte da minha natureza, não só como professor, mas como professor também de formação técnica. Os investimentos que nós vamos fazer é exatamente para mudar essa realidade, para trazer para Paulista aquilo que é essa integração de todo o processo de educação. Então será uma prioridade do nosso governo. Nós temos várias ações a serem desenvolvidas nessa direção e com certeza faremos o que acontece em várias cidades governadas pelo PDT no Brasil. Eu estive recentemente com amigos de Sobral, que é uma das cidades que tem um dos melhores ensinos no Brasil, que é governada pelo PDT, e que tem, na nossa perspectiva, trazer para cá, para Paulista, muito do que acontece em Sobral e em muitas cidades no Brasil, onde a educação de verdade é prioridade. Não dá para aceitar uma cidade que está entre as 100 maiores cidades do Brasil e ter apenas 5 creches até essa data. Mais uma foi criada, mas que não vai entrar uma criança até o final do ano. Então nós temos 25 mil crianças em idade de creche
e apenas 5 creches que atendem um pouco mais que 700 crianças em toda a nossa cidade. Então é preciso levar em conta do ensino infantil ao ensino fundamental com qualidade. Senhor Fábio, o senhor é vereador e decidiu se candidatar à prefeitura, por quê? Porque eu acredito que a política, ela não é um espaço de acomodação. Às vezes a pessoa está na condição de vereador e naquela condição ele se mantém como legislador a vida inteira na política. Na verdade, a gente sempre se colocou à disposição da cidade, não só como vereador, mas também ocupando outros espaços públicos e fazendo a nossa parte. Eu digo a nossa porque eu não estava sozinho. Existe um grupo de pessoas que acreditam nesse projeto. Então foram essas pessoas, foram essas lideranças municipais, essas pessoas que acreditam que a cidade pode mudar, que nos convidaram a ser candidato. Então a nossa candidatura não é a vontade de uma pessoa, não é a minha vontade, é a vontade e o desejo de muitos que enxergam a possibilidade de não só fazer uma ótima gestão, mas uma gestão que realmente tem a cara de paulista, que realmente se preocupe com a cidade de Paulista. Então vou completar agora 12 anos de mandato, na verdade. São 3 mandatos como vereador, 2 mandatos como presidente da Câmara. Acumulei o suficiente politicamente para saber como funciona essa cidade, como as pessoas que moram em Paulista se sentem. E chegou a hora de apresentar uma proposta para a cidade realmente transformadora. Então essa é a vontade de muitos, é a vontade de quem nos convidou, e quem tem vontade de mudar e acredita nessa mudança como eu, não podia me furtar a essa tarefa. Poderia hoje, um exemplo, estar candidato a vereador e permanecer como vereador na Câmara. Eu estou deixando o mandato de vereador e fazendo todo um trabalho de disputa para ser prefeito da cidade. Então muitos chamam isso de risco, eu não chamo isso de risco, eu chamo isso de responsabilidade política. E essa responsabilidade política eu tenho com a cidade de Paulista e vou cumprir meu papel, junto com tantos homens e mulheres, jovens, que acreditam que essa cidade realmente pode ter uma gestão diferente, onde as pessoas se orgulhem de Paulista. Esse é o nosso desejo, mudar a cidade, mas não mudar sozinho, mudar com todos aqueles que acreditam que isso é possível ser feito. Pré-candidato, atualmente tivemos um crescimento no número de desempregados devido à pandemia. Caso o senhor se torne prefeito, como pretende estimular o setor econômico de Paulista para a geração de mais empregos? Primeiro é preciso fazer um enfrentamento que eu já faço há mais de 3 anos. Há quase 4 anos eu faço um enfrentamento político, pacífico, mas muito responsável, junto com muitas pessoas que acreditam que Paulista também merece respeito. Nós temos a tarifa mais cara da região metropolitana do Recife e da região metropolitana do Norte e Nordeste. A maioria das pessoas que moram em Paulista pagam tarifa B, que hoje o valor é de R$ 4,70. 80% de quem mora na região metropolitana já paga a tarifa A, que é R$ 3,45. É inadmissível que uma cidade que está a 17 quilômetros do centro do Recife, diferente de Moreno, que está a 23 quilômetros do centro do Recife, quem mora em Moreno, quem mora na cidade de Moreno, tem a tarifa A e quem mora em Paulista tem a tarifa B. Um dos maiores problemas do desemprego, pode ter certeza, dessa cidade metropolitana onde nós estamos inseridos, porque quem mora em Paulista, às vezes está saindo de Paulista, entrando em Olinda e não sabe que está entrando na cidade de Olinda. Sai da cidade de Olinda, entra na cidade de Recife e não percebe que entrou em Recife. Por quê? Porque nós temos uma cidade metropolitana muito adensada. E o emprego, muitas das vezes, de quem está em Paulista, só para começar, não está em Paulista, está nas outras cidades. Como quem mora em Recife e trabalha em Paulista e vice-versa. Então, para melhorar essa questão do desemprego, a nossa luta, e ela vai ser muito intensa, e é um diálogo que tem que ser feito com o governo do Estado, que foi negligenciado nos últimos anos pelo poder público municipal, é fazer com que a nossa tarifa seja justa e que todas as pessoas de Paulista, ao invés de pagar R$ 4,70, venham pagar a tarifa A, como deveria ser em toda a região metropolitana. Primeiro, garantindo que você possa conseguir emprego além das fronteiras de Paulista. Com relação à cidade de Paulista, é preciso desenvolver uma economia forte. Paulista é uma cidade com muito potencial. Hoje, a nossa tradição, a nossa, vamos dizer assim, condição é de comércio e serviços, tem indústria. Mas a indústria já foi muito forte no passado e precisa ser retomada com incentivos municipais, de incentivos e uma boa articulação nacional e no estado de Pernambuco, para que muitas empresas se instalem aqui. Ainda ontem eu conversava com um empresário e mostrava para ele o potencial da cidade de Paulista, para ele trazer para cá uma indústria, e essa indústria é uma indústria que produz sorvetes em outro estado brasileiro. Mas me encontrei com ele no encontro e mostrei para ele todo o potencial, que vai dos espaços possíveis de instalação
ao que Paulista oferece também de melhor, que é a questão da logística. Paulista é cortada pela PE15, é triplicada. Paulista é cortada pela BR-101, que é duplicada. Paulista está no eixo principal entre a capital Recife e a capital da Paraíba, que é João Pessoa. Está na hora de abrir espaços, nos espaços onde pode se instalar a indústria e fazer o papel que cabe ao poder público também, que é incentivar a chegada de novas indústrias. Com relação ao potencial interno da cidade, da produção cultural, que Paulista hoje infelizmente está abandonada em termos de produção cultural, não por falta de artistas, não por falta de pessoas preparadas para isso, que são realmente respeitadas pela cultura do Estado, mas pela falta de uma política que, junto com o turismo, possa potencializar aquilo que a gente chama de desenvolvimento turístico sustentável. Nós temos não só na orla, eu estive nesse final de semana, que foi dia 7 de setembro, e fiquei assustado. Do Janga a Maria Farinha, nós estávamos lotados de pessoas, as praias lotadas, mesmo numa situação de pandemia. Nós não tínhamos um guarda municipal, nós não tínhamos uma infraestrutura turística, nós não tínhamos nenhum tipo de apoio do governo que valorizasse a presença desse turista, que é local e que é regional. Paulista tem um potencial muito grande turístico que pode ser desenvolvido, que pode atrair para Paulista não só equipamentos turísticos, mas também equipamentos do sistema turístico. A exemplo de hotéis, pousadas, que hoje nós não temos em quantidade suficiente, porque não temos uma demanda que está sendo trabalhada por políticas públicas. Nós temos um potencial turístico que está sendo negligenciado, que é o Pontal do Maria Farinha, que é o Rio Timbó, que é esse sistema, esse eixo que é Paulista, Igaraçu e Itamaracá, até Goiânia, que poderia se criar todo um sistema atrativo para aqueles que investem em turismo náutico e principalmente no turismo ambientalmente correto. Isso é possível ser feito, dá para trazer muita gente, inclusive das comunidades mais vulneráveis, para serem agentes desse processo turístico, não só os grandes empresários, não só aqueles que vão investir aqui, mas é possível também, através de cooperativas, mudar a economia desse município. A lei é de minha autoria e essa lei, inclusive, está em processo de aprovação na Câmara e depois, óbvio, sanção no município, da Prefeitura, porque quem tem que sancionar é o prefeito. Mas a nossa proposta é criar um novo sistema de garantia e, ao mesmo tempo, de incentivo às cooperativas. Sejam cooperativas na área da confecção, sejam cooperativas em diversas áreas onde você pode desenvolver a economia da cidade. Mas esse é um projeto que depende de muita vontade política, e isso nós temos, e um bom direcionamento dos recursos públicos, através de apoio econômico, financiamento de equipamentos e ajudar para que cooperativas se instalem na cidade, ampliando também a capacidade empreendedora de quem quer empreender, seja individualmente ou de forma cooperativista, associativista. É isso que nós pensamos e é assim que nós vamos agir, para fortalecer numa economia pós-pandemia, que vai exigir muito do gestor público. Você colocou muito bem. Pós-pandemia, é preciso conhecer o orçamento da cidade, é preciso conhecer o potencial dessa cidade e é preciso ter capacidade de fazer gestão de pouco para transformar em muito. Então isso significa que o próximo gestor precisa, antes de tudo, ter competência como gestor. Isso eu acho que tem que ser uma exigência muito forte, porque nós vamos enfrentar a maior crise ou pós-maior crise da história do planeta, em toda a economia mundial, não diferente será a nossa cidade. Como o senhor avalia o sistema de saúde de Paulista e o que precisa melhorar? Quando a gente fala sobre saúde, fica evidente a reclamação principal. Qualquer pesquisa mostra isso, qualquer conversa com o cidadão demonstra isso. Nos últimos 60 dias eu participei de muitas reuniões, conversei com muitas pessoas, que vai de uma dona de casa, que precisa do atendimento médico na unidade básica de saúde na cidade de Paulista, a um médico que é morador da cidade e que de alguma forma enxerga o sistema de saúde sob o olhar de um profissional de saúde. E todos fazem a mesma reclamação. Nós temos um sistema com muitos problemas. Entre esses problemas, eu vejo a questão do atendimento. Hoje você vê que as novas tecnologias dão condição de você ser atendido hoje através de agendamento online. 8 anos de governo, depois de tantas reclamações, o atendimento online, ele barateia qualquer sistema em termos de atendimento. As pessoas poderiam estar marcando as suas consultas nas unidades básicas de saúde, principalmente 80% da população que mais precisa, através de um sistema de simples agendamento, como nós fazemos numa instituição como o Detran, que você quer saber quando, que hora você vai ser atendido, você faz isso no seu celular. Se a pessoa não tem esse equipamento em casa, se falta a ele esse equipamento por qualquer motivo, as ACS, que são agentes comunitários de saúde, podem fazer esse papel.
E nós não deveríamos ter o que nós temos hoje. Pessoas que reclamam porque vão à fila, ou que tentam uma vaga, mas não conseguem porque alguém já ocupou essa vaga na unidade de saúde. Essa falta de capacidade de gestão não ajuda e demonstra que não é uma gestão adequada para uma cidade do porte de Paulista. Paulista tem 330 mil habitantes, um pouco mais. Paulista está entre as 100 maiores cidades do Brasil. É uma cidade metropolitana. Não pode ser vista como uma cidade pequena, onde você pode, de alguma forma, fazer algo mais simples. Paulista exige mais nível de gestão pública mesmo, mais qualificado, para que as pessoas não sofram. Outra reclamação que é evidente é a questão da presença dos profissionais médicos na unidade de saúde. E não tê-los na unidade de saúde em tempo adequado ao que se determina os programas, inclusive o programa de saúde da família, a falta de acompanhamento de hiperdia, que é as pessoas com hipertensão, a falta de acompanhamento das pessoas com diabetes, isso de uma forma mais ampliada, onde não só envolva os idosos, que são um público importantíssimo que tem que ser trabalhado, e se mostrou isso agora na pandemia, porque a Covid não é uma doença que mata só pessoas jovens, ela principalmente afeta as pessoas com mais idade, porque as pessoas trazem algum tipo de comorbidade. Essas comorbidades precisam ser enfrentadas diariamente, independente da pandemia, independente do Covid. E o que nós enxergamos é essa falta de exames médicos, muita reclamação. Então nós não podemos permitir que as pessoas não só não tenham atendimento, mas quando tem um atendimento demore 2, 3 meses para ter um exame médico, exame simples. Falta na cidade médicos especialistas, um exemplo, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um exemplo. E aí quem está me ouvindo vai dizer, é verdade, um exemplo. Uma criança do espectro autista na cidade de Paulista tem uma profunda dificuldade de um diagnóstico. E se essa criança não tem um diagnóstico, ela tem um outro problema, ela não consegue ser atendida pelo Sistema de Seguridade Nacional. Ela não pode ser atendida pela LOAS, ela não consegue, aquela família muitas vezes vulnerável, um recurso fundamental para manter aquela família. Então uma coisa leva a outra. E isso leva a perceber o seguinte, saúde pública, em qualquer situação que a gente discuta, é o principal ponto. Nós precisamos mudar isso, garantindo médicos, exames, emergência aberta 24 horas para atender toda a cidade, não pode ser do jeito que é hoje. Hoje uma urgência odontológica não tem no município, hoje uma urgência pediátrica não tem no município, hoje você não tem um atendimento fundamental que é atender crianças. A criança, a mãe, o pai ou a pessoa responsável tem que levar essa criança para a cidade de Recife ou de Olinda para ser atendida. Isso é inadmissível numa cidade do Porto de Paulista. Então será prioridade nossa organizar esse sistema de forma a que ele garanta atendimento a todos e que a emergência e urgência esteja aberta 24 horas e não como é hoje, onde as pessoas em determinados pontos da cidade têm a dificuldade plena de ser atendido por um sistema de saúde deficitário. Não adianta fazer prédios públicos bonitos. Eu digo que isso é um vidro de perfume sem um perfume dentro. Então o que nós colocamos claramente é o seguinte, é preciso organizar esse sistema e principalmente valorizar os profissionais. Porque quem cuida do cuidador, quem cuida do médico, quem cuida do enfermeiro, quem cuida do técnico de enfermagem, você tem uma ideia, muitos desses profissionais estão afastados de serviço, não só pela Covid, mas mesmo antes da Covid, afastados por vários problemas de saúde do trabalhador. E nós não temos uma unidade de terapia, um exemplo, integrativa, que foi até uma proposta minha ao governo, o governo nunca admitiu, que era ter uma unidade de tratamento integrativo com várias atividades integrativas, como o reiki, como a acupuntura e outras que compõem esse sistema para atender não só os profissionais de saúde, mas também os profissionais de educação afastados por problemas de trabalho, de doença do trabalho. Hoje a situação ainda é pior com a pandemia. Então quem cuida do cuidador? Só para você ter uma ideia, nos últimos 8 anos não se foi feito um exame periódico de nenhum professor. Não se foi feito nenhum exame periódico de nenhum trabalhador da saúde. Como é que eu trabalho na saúde, atendo a pessoa que chegou na unidade de saúde da família, eu sou uma enfermeira, um enfermeiro, um técnico, e eu, como profissional, que preciso estar bem de saúde para atender, infelizmente, nunca foi feito um exame. Nos últimos 8 anos não há um exame periódico, coisa que eu faço a cada 6 meses, por uma simples obrigação de estar bem fisicamente e com a minha saúde em dia. Imagina um profissional de saúde. Então eu digo, quem cuida do cuidador? Então nós precisamos cuidar de quem cuida da gente e cuidar para que essa saúde atenda a todos, sem exceção. Pré-candidato, nós vivemos atualmente um momento polarizado na política. Como você pretende direcionar, quando começar a sua campanha oficialmente, para se fazer ouvido entre os eleitores das diversas posições políticas? Eu acho que apesar da polarização
que é algo que está no campo ideológico, e eu respeito todas as pessoas nos seus campos de compreensão política. Se você pegar toda a minha história política, inclusive, mesmo nas minhas redes sociais, eu posso fazer uma crítica a um campo ideológico, mas jamais eu denigro a imagem da pessoa, jamais eu transformo isso em algo que seja uma inverdade. Eu trabalho sobre o campo ideológico, como qualquer político. Eu acredito que as pessoas precisam ter seus campos de compreensão. Mas entendo que na política existem bons exemplos e boas intervenções e boas gestões em qualquer campo, não há dúvida disso. Talvez tenhamos um governo mais liberal em determinada cidade, sob uma lógica de uma concepção ideológica mais liberal, e dentro daquele conjunto, dentro daquela realidade, os resultados são positivos. Você vê que há governança. Você vê muitas vezes em um outro campo, num campo mais, vamos dizer, socialista, como se coloca no Brasil, ou social-democrático, e você encontra naquele campo também grandes exemplos de gestão pelo Brasil. O que não dá para aceitar não é a questão de ideologia, o que não dá para aceitar são intervenções que fogem à responsabilidade do político. Quando age com má fé, quando age de forma a fortalecer a corrupção, quando age de alguma forma para administrar de forma errada, porque no Brasil, pode ter certeza, além da corrupção como sendo um grande problema, que todo mundo fala sobre isso, não, a corrupção é um problema, há um outro problema associado que a gente não pode esquecer, que é a má administração. Se perde muito recurso público por um município estar sendo mal administrado. Isso nós temos diversos exemplos. Então, o que é mais interessante é que as pessoas percebam que, apesar desses campos ideológicos diversos, sobre o pensamento de cada grupo, o mais importante é hoje observar quem está preparado para fazer a gestão daquela cidade. Quem realmente se mostra na condição de gestor de verdade, que conheça a cidade e apresente propostas que não só sejam propostas boas, mas que sejam propostas possíveis de ser realizadas. Eu vi muito prefeito pelo Brasil afora dizer que ia fazer 3, 4 UPAs na cidade. Inclusive aconteceu isso aqui em Paulista e não conseguiu fazer nenhuma. Porque quanto custa esse equipamento, a sua instalação? Quanto custa para que esse equipamento mensalmente, que é o custeio, ele funcione? De onde vem esse recurso? Repasse de recurso federal, repasse de recurso estadual ou repasse de recurso municipal? Ou das 3 esferas? E se são das 3 esferas, o município está preparado para isso? Então, às vezes, o político promete aquilo que ele não vai entregar, simplesmente para disputar uma eleição e apresentar propostas que as pessoas querem ouvir. Então, é possível falar de emergência sem necessariamente dizer que é uma UPA. É possível resolver toda a demanda de atendimento de emergência e urgência numa cidade sem necessariamente instalar uma UPA. Então, às vezes, o que falta à população, e não é por culpa da população, é pela forma como as coisas são ditas e são apresentadas, é muita proposta e pouco gestor. É o que nós não vamos fazer. Nós vamos apresentar propostas reais, possíveis de ser realizadas, com intenção, observação e direcionamento do orçamento, seja o orçamento previsto federal, seja os possíveis repasses estaduais e o que se tem em termos de orçamento na cidade. Então é preciso ter coerência, ser um bom gestor e ser responsável com o que diz, mesmo no processo eleitoral. Então é assim que eu penso. Iniciaremos agora o bloco Caixa de Perguntas. O pré-candidato irá sortear 3 perguntas para serem respondidas. Essas perguntas foram feitas pelos eleitores lá no nosso Instagram. Atualmente, temos um número enorme de cargos comissionados. Qual a sua visão sobre isso e se manterá o mesmo número de cargos? Com absoluta certeza, não teremos o mesmo quantitativo de cargos comissionados. Eu tenho um pensamento de que é necessário que imediatamente Paulista faça alguns concursos públicos, de imediato, assim que se iniciar o ano de 2021. Um deles tem a ver diretamente com segurança pública. E às vezes as pessoas confundem guarda municipal com agente de trânsito. Eu vou falar sobre guardas municipais, não agentes de trânsito. Porque os guardas municipais têm uma função importante, tanto quanto os agentes de trânsito. Mas nós temos hoje algo em torno na ativa de 120 a 125, dependendo se tem alguém que está afastado, alguém que está de férias e outros problemas. Mas em média 120 a 130. Temos um pouco mais de guarda, mas em média na ativa 130 guardas municipais. Paulista tem 330 mil habitantes.
Desde 2010, com uma lei chamada 3.220, que foi criada a lei da guarda municipal, que cria o estatuto da guarda municipal, estatuto esse, que eu preparei ele junto com a guarda municipal, junto com o sindicato que os representa, encaminhamos ao governo municipal, mas infelizmente até hoje nunca foi encaminhado para a Câmara, orienta e organiza a guarda municipal para que ela tenha hoje não mais só 120, mas algo em torno de 300 guardas municipais. Então o primeiro passo é esse. Esses 300 guardas municipais serão por concurso, vamos dizer, mais 180 guardas, completando 300 guardas, que daria mais ou menos um guarda municipal para cada 1.300 habitantes, sendo um número razoável diante do que tem na média nacional. Por que isso? Nós precisamos de guarda municipal na orla, para fazer a guarda municipal turística, para melhorar a questão da segurança pública. Nós precisamos do guarda municipal ambiental, porque nós temos 42% de área protegida por lei, seja municipal ou estadual, que infelizmente, apesar de criadas, apesar de serem municipais e estaduais, hoje não tem nenhum monitoramento, nenhum acompanhamento, principalmente do município nesse momento. E os guardas municipais ambientais poderiam ser aí, óbvio, e deverão ser aqueles que vão estar vigilantes para que não haja queimadas, para que não haja retirada de árvores, para que não seja retirada areia, garantindo esse patrimônio natural que é nosso. Os guardas municipais também podem estar nos espaços de comércio e fazendo uma tarefa muito importante, ajudando ao sistema de garantia de segurança pública, junto com os policiais militares. Eles podem estar nos centros comerciais, seja no bairro de Maranguapium, seja lá no Beira-Mar, seja na Feira de Paratibe, seja no centro da cidade de Paulista, mas em quantidade suficiente, aonde há aglomeração de pessoas. Obviamente, tudo isso associado a novas tecnologias que podem ser aplicadas, a exemplo de câmeras inteligentes, ligadas a um sistema que realmente funcione. Isso tudo significa o seguinte: se nós vamos fazer concurso público para que as pessoas possam ser servidores públicos municipais, esse investimento em servidores municipais tenderá obrigatoriamente a diminuir o número de cargos comissionados, porque a folha de pagamento para fechar, você vai ter que diminuir o número de cargos comissionados e aumentar o número, principalmente, de efetivos. Então nós vamos aumentar o número de efetivos. Eu só falei da guarda municipal, mas temos outros concursos públicos a fazer. Então o objetivo de quem quer governar de verdade é diminuir os cargos, chamados cargos de confiança, que são necessários. Ninguém está dizendo que não é necessário. São necessários porque são cargos que são auxiliares ao gestor e ele precisa desses cargos no processo de ordenamento e gestão da cidade. Qualquer cidade no mundo tem cargos de confiança. A diferença é que um número excessivo às vezes está servindo a outros interesses, que não o interesse que deveria ser. E nós vamos aumentar o número de efetivos, para que essa cidade realmente tenha um número suficiente de efetivos para dar conta de toda a demanda pública que está exposta na nossa cidade e que as pessoas sabem, seja na educação, na saúde, seja na assistência, seja na segurança pública e das demais políticas. É preciso aumentar o número de efetivos e nós vamos fazer isso. Próxima pergunta. O senhor, como vereador, o que tem a falar sobre a fiscalização das contas públicas de Paulista? Primeiro, é muito importante a fiscalização das contas públicas e por isso é muito importante a figura do vereador. É necessário que nesta eleição, como em tantas outras, e aí eu sempre digo isso aos nossos pré-candidatos, a vereadores e vereadoras, digo de passagem, a nossa chapa de vereadores e vereadoras do PDT, que são nossos pré-candidatos e pré-candidatas, hoje 50% da chapa são mulheres. Isso é importante. Não só o vereador, como a vereadora. Aumentar o número de homens, ou melhor, de mulheres na política. Isso é fundamental para exatamente garantir um equilíbrio de gênero que infelizmente não acontece normalmente. A exemplo de hoje, que Paulista tem 15 vagas na Câmara, nós temos 15 vereadores e apenas uma mulher. Eu acredito que isso precisa ser modificado. Mas o papel do vereador e da vereadora é fiscalizar aquilo que o poder público tem como seus gastos. Nos últimos anos, às vezes há uma confusão com relação a isso, tem que entender qual o verdadeiro papel da Câmara. Todo e qualquer gasto público feito pelo Executivo, ele é encaminhado para a Câmara anualmente, de forma relatoriada, daquilo que foi investido. E os vereadores acompanham. Recentemente tivemos problemas sérios com relação à investigação de problemas na cidade, e que quiseram apontar para os vereadores que os vereadores não teriam fiscalizado. Não é verdade.
Isso não é verdade. Porque o que acontece é que uma investigação policial, um exemplo, ela não vai simplesmente pegar um relatório de informações dos gastos que foram feitos por determinada política. Eles vão além disso, eles fazem o que a gente chama de uma investigação através de instrumentos que a Câmara de Vereadores em nenhum lugar do Brasil tem, que são chamadas as auditorias especiais. As câmaras não têm auditorias especiais. Nós auditamos aquilo que é informado. Tal política foi realizada, o gasto público, o investimento público foi esse, e o resultado da política está aqui apresentado. Quando há uma investigação que corre em segredo, inclusive as que aconteceram em Paulista, nenhuma foi informada à Câmara, porque acontecia sob segredo de justiça, e ao mesmo tempo queria encontrar ali se havia irregularidades. Existe uma suspeita de irregularidade, até porque está em processo de investigação. O que foi feito ali é de uma especialidade que nenhuma Câmara tem, porque na verdade foram buscar especialistas em administração pública para tratar de determinadas mudanças ou tentativa de mudança no orçamento que são imperceptíveis a um legislador. Foi necessário, um exemplo, fazer uma auditoria especial, e assim que, um exemplo, a delegacia Draco, um exemplo, se posicionou. Por isso que não foi informado a Câmara, não foi informado nem pelo Ministério Público, não foi informado pela delegacia, foi informado agora. Agora nós temos os elementos, que inclusive estão sendo avaliados dentro da casa, não está parado não. Tudo que foi encaminhado para a Câmara está sendo investigado. Com relação às outras políticas, nós acompanhamos aquilo que é relatoriado pelo Poder Público. Se houver denúncia, ou se houver irregularidades visíveis, aparentes, detalhadas, a Câmara toma providência, sim. É tanto que nosso papel nesses últimos anos é exatamente acompanhar todos esses relatórios que são encaminhados à Câmara. E é por isso que hoje, com as novas informações daquilo que está sendo investigado de forma mais precisa, nós estamos tomando os devidos cuidados e avaliando isso junto com a Justiça, com o Ministério Público e principalmente hoje com o Tribunal de Contas. Então esse é um papel importante que eu digo aos vereadores e vereadoras candidatos, que talvez seja o mais importante de todos as ações de um vereador. É isso, assim que eu penso, mas penso que a gente precisa estimular as pessoas a votarem em vereadores e vereadoras na nossa cidade. Próxima pergunta. Só uma. Falta mais uma, A né? última, É isso. Quais os projetos de lei que o senhor trouxe como vereador? Minha vida política foi marcada desde 2008 por vários projetos de lei, e alguns eu tenho, de tantos, né, que nós apresentamos à Câmara, alguns foram aprovados pelo prefeito, outros não foram aprovados, porque na verdade como funciona? Você apresenta um projeto de lei na Câmara, ele pode ser aprovado pelos vereadores na Câmara, mas esse projeto pode ir à sanção do prefeito e o prefeito não sancionar. Mas uma grande parcela dos projetos que eu apresentei, eles foram sancionados. E alguns são muito importantes. Existe um que eu tenho um apreço muito grande por ele, porque ele foi o resultado de uma luta. Queriam instalar incineradores hospitalares em Paulista, em duas áreas urbanas. Um desses incineradores seria instalado aqui na Miroeira, e o outro seria instalado na área industrial em torno de Arthur Lungli, Paratiba e Arthur Lungli, mais próximo de Paratiba e Arthur Lungli. Esses dois incineradores também eram oriundos de um projeto estadual que tentava instalar 2 incineradores de lixo hospitalar em Moreno, cidade de Moreno. Nós, na época, lutamos contra isso, inclusive está registrado nas redes sociais, está registrado na internet. Não permitimos a instalação desses equipamentos, que são altamente perigosos para a saúde humana, apesar dos filtros que eles falam, de todos os equipamentos modernos. É um equipamento que incinera, queima lixo hospitalar, e que na verdade emprega pouquíssimas pessoas, porque é um sistema muito automatizado. Quase não tem a presença de seres humanos, um exemplo, tomando conta dessa indústria. Então é uma indústria que emprega pouco e deixa muito prejuízo. E o principal prejuízo é o que aconteceu na cidade de Camargo, que fica ali na Grande Belo Horizonte, onde pessoas depois de 10 anos, 15 anos, começaram a apresentar, onde esses incineradores já tinham sido instalados em área urbana, câncer de garganta. E queriam instalar 2 aqui em Paulista. Eles entraram com um pedido de anuência e nós fizemos um projeto de lei que foi muito discutido com a sociedade na época e proibimos toda e qualquer instalação de incineradores. Bom, eu considero esse um projeto muito importante, porque ele protegeu não só o nosso ambiente, mas protegeu também aqueles que moram na cidade de Paulista. A gente supõe aí que pelo menos de umas 90 mil pessoas de forma direta poderiam ser atingidas pelos particulados que saem dessa queima através da chaminé do incinerador, que são chamados de dioxina e furanos, que são substâncias cancerígenas. Isso é um projeto de lei. Outro projeto de lei importante, que eu tenho muito apreço por ele também, entre tantos, é a lei da arborização,
que infelizmente não foi posto em prática. Às vezes isso é importante a população entender. Você cria uma lei, você aprova uma lei, a lei é até aprovada, mas infelizmente o poder que executa, e é isso que dá vontade de ser prefeito, porque você vê aquilo que está na lei, a vontade é a gente botar em prática. Para botar em prática, só o executivo pode pôr em prática. Então a lei foi feita, mas o executivo não pôs em prática na sua plenitude, que é a lei da arborização. Paulista é uma cidade que, apesar de ter 42% de área protegida, tem áreas chamadas urbanas, ou nossos bairros, com pouca arborização no bairro, na área urbanizada. E essa lei ela dá uma orientação perfeita, porque ela não foi feita só por mim, ela foi feita por um debate muito forte com muitas pessoas do meio da questão ambiental e com experiência de gestão pública, e nós fizemos uma lei que garante, e depois a gente pode disponibilizar, que árvore, como deve ser plantada, onde deve ser plantada, em que quantidade essa cidade precisa de árvores, para ela ser uma cidade mais sustentável, uma cidade melhor. Outra lei importante, entre tantas, só pensando aqui, é uma lei que ajuda e ajudou os chamados transportadores complementares da cidade do Paulista. Nós fizemos uma lei que garantiu, no ano passado, que todos os combeiros, aí são os permissionários do sistema complementar de transporte da cidade de Paulista, que eu não gosto nem de chamar de transporte complementar, mas é assim que está na lei, eles são transportadores do sistema municipal de transporte da cidade de Paulista, que ainda não existe, mas funciona na prática. Não existe porque não existe uma legislação bem ordenada. Eu fiz uma lei que garante a eles 3 anos para eles se prepararem para um processo licitatório que não depende de mim, não depende necessariamente de qualquer outro político. Ele virá. Aqui deixará de ser Kombi para ser um novo transporte, um outro modal. No mínimo terá que ser micro-ônibus. Isso não é uma vontade de Fábio. Isso é uma vontade da legislação nacional, isso é uma vontade de um direcionamento obrigatório para todas as cidades. Então virá uma licitação. Se a licitação tivesse sido feita como queriam fazer no ano passado, as pessoas que hoje transportam, que são os transportadores complementares, que são os combeiros, que são os permissionários, possivelmente a maior parte deles não teriam chance de disputar uma licitação que é aberta para todo mundo, inclusive para o Brasil inteiro. E possivelmente, por diversos motivos que eles sabem muito bem, pela falta de estrutura que eles não têm ainda, eles não conseguiriam disputar de igual para igual. Preparei essa lei, foi aprovado na Câmara por unanimidade, apesar de eu ser oposição, mas os vereadores entenderam a importância dessa lei, não posso aqui negar, foi por unanimidade. E essa lei foi encaminhada ao Executivo. O prefeito, infelizmente, nem sancionou, nem vetou. Se passou o tempo regimental para que ele tomasse essa atitude, como ele não tomou, eu promulguei. E quando o prefeito não toma atitude nem de vetar, nem de sancionar, que é aprovar, volta para a Câmara e o presidente da Câmara promulga. Então, eu fui talvez um dos poucos presidentes de Câmara nessa cidade, na história da cidade de Paulista, que promulgou uma lei. Então eu promulguei a lei e hoje essa lei está vigente e os nossos amigos combeiros que estão no sistema de transporte complementar têm até o final de 2022 para poder se preparar para uma licitação que não por minha vontade, mas por uma necessidade que não cabe a gente, cabe da legislação, como eu já disse, terão que participar de uma licitação. Eu tenho certeza que eles estarão preparados, porque nós vamos prepará-los. Nós vamos dar a eles as condições para que eles possam se preparar para essa licitação. Essa licitação será feita de forma cooperativista, como eu já disse nas minhas primeiras perguntas. É uma outra cooperativa, ou são outras cooperativas que terão que se formar, como em muitas cidades no Brasil, que garante transporte de qualidade, com micro-ônibus, com sistema funcionando, com bilhetagem eletrônica, com todo mundo sendo remunerado da forma correta, de forma responsável, que dê a eles garantia e qualidade de vida para quem também executa o serviço de transporte na cidade, e ao mesmo tempo a cidade de Paulista ganha, porque nós teremos um sistema funcionando de forma adequada, tarifado, correto, com valor inferior ao valor que se paga hoje da tarifa A, mas garantindo um transporte em trabalho que faça com que a população de Paulista circule em toda a cidade. Então essa é uma outra lei importante. Tem outras, mas eu acho que essas dá para a gente ter uma ideia do papel do legislador, que tem que ser contínuo e tem que ser firme, sabendo que há limites na legislação municipal para o legislador, mas é possível fazer muito também quando a gente quer. Pré-candidato, o senhor tem agora até 5 minutos para falar o que diferencia o senhor dos outros candidatos. Eu sou um apaixonado por Paulista. Eu prefiro dizer que eu não quero me diferenciar e dizer que sou melhor do que ninguém. Mas posso dizer às pessoas que eu sou apaixonado por essa cidade.
amo Paulista de uma forma diferente, talvez. Eu vejo em Paulista uma cidade ainda com muitos problemas metropolitanos, mas uma cidade de um potencial fantástico. De um povo que realmente quer ver a cidade mudar e quer sentir orgulho, como já sente, mas quer sentir mais, quer sentir orgulho de viver numa cidade boa para se viver, mas que espera do poder público que o poder público faça a sua parte, que seja honesto com a população. Com relação à minha condição humana, eu digo que, como professor, eu não enxergo outro caminho para a cidade de Paulista que não seja pela educação. E o que nós vamos apresentar para Paulista, em tudo tem educação. Tem educação para a criança no processo de formação dela, tem a oportunidade de educação para o adolescente, tem a oportunidade de educação para o jovem, para quem mora na cidade do Paulista, criando um outro clima, uma outra forma de viver, onde nós precisamos não só entender que temos o potencial, mas como fazer esse potencial de fato acontecer. Então as pessoas precisam entender que elas são partícipes, que elas não têm apenas um prefeito, ou que elas simplesmente não têm apenas um político, seja na Câmara ou seja na Prefeitura. Elas precisam se sentir partícipe, presente, participando. Por isso que eu não acredito numa governança sem democracia. Eu não acredito numa governança sem participação. Eu fico muito triste quando eu vejo a Prefeitura de Paulista fazendo ações que não dialogou com ninguém, que não dialogou nem com quem mora naquela rua, não conversou com quem mora naquele bairro, não conversou com as principais ou quem deseja conversar, lideranças ou até qualquer cidadão que simplesmente queria dar a sua opinião. Porque quando a gente participa, a gente se sente presente. Quando a gente se sente presente, a gente se sente com pertencimento. E quando a gente se sente com pertencimento, a gente tem orgulho, a gente luta por aquilo que a gente participa e, com certeza, todos fazendo a sua parte, tudo vai dar certo. Não pode ser só a população querendo resolver, quando a política ou quando os políticos não querem fazer com que isso aconteça. Então, eu acredito numa cidade participativa, democrática e onde o cidadão se torne um colaborador presente do processo político. É assim que eu imagino. Senhor Fábio, nós agradecemos a entrevista e por ter citado o nosso convite de vir aqui no projeto Eleitor Consciente. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço assim a forma gentil como vocês aqui chegaram e ao mesmo tempo a oportunidade de poder expressar aquilo que nós pensamos. Eu acho que a boa política é isso. É aquela que observa o mundo de forma crítica, mas que ao mesmo tempo propõe soluções. Nós precisamos propor soluções para mudar a realidade que aí está. E obviamente mudar para melhor. O projeto Eleitor Consciente, comprometido com a democracia, continua com as entrevistas para as eleições de 2020.